Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Hoje é dia 14 de setembro de 2023, são exatamente 20 horas e 7 minutos. Pessoal, eu havia feito eu vou até mostrar aqui, se eu conseguir aqui, ó. Eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia do que eu quero explicar aqui, né? Ó, vou apresentar aqui. Tchan, 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 tchan. Só um momentinho. Então, pessoal, eu tinha acertado com o professor Cipriani, né? Conforme nós colocamos hoje aí, aqui, ó, né? O blog do Chicão nessa quinta-feira, seria um bate-papo sobre a análise da atual conjuntura política no Brasil, para onde vai o Brasil, etc., com o professor Luiz Cipriani. Ele é filósofo, é um professor aqui da rede estadual do Paraná, professor aqui na cidade de Piraquara, mas, infelizmente, ele sofreu uma queda hoje à tarde, né? Ele sofreu uma queda hoje à tarde e enfim, que fazer uma cirurgia, certo? Ele teve que fazer uma cirurgia, deixa eu ver para cá, tá? Onde é que está aqui? Ele está passando por uma cirurgia agora lá em Curitiba, certo? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Para cá. Então, nós chamamos aí o professor Marcelo Marcelino, que está lá em Codó, no Maranhão, para nos socorrer aí e não deixar os nossos seguidores aí sem os temas de hoje, sem aquilo que a gente havia anunciado, legal? Então, nós vamos falar aí hoje, como já falamos aí, vamos falar sobre o julgamento, né, dos arruaceiros terroristas lá de 8/1, vamos ver a sequência disso, as delações de Mauro Cid, né, o tenente-coronel, o ex-faz-tudo de Bolsonaro, fazer uma análise sobre a atual conjuntura política no Brasil, né, para onde vai o Brasil com esse novo governo, e também sobre a reforma ministerial, né? Então, Marcelo Marcelino, agradeço aí por você vir nos socorrer aí. Como é que está você? Tudo bem? Quando você dá teu boa noite aí? E já vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, para você já ir respondendo, né? Enquanto eu faço aqui, você dá teu boa noite. E já no quadrinho aqui, esquentando os tamborins, o STF começou a julgar ontem os atos dos arruaceiros aí, terroristas, que invadiram e promoveram um quebra-quebra danado nos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8/1 de 2023. Desculpe. E hoje a Corte condenou o primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, que trabalhava na Sabesp, a 17 anos de prisão, e também houve uma outra condenação de outro terrorista lá, que pegou 14 anos. Tudo bem. Marcelo, peço para você dar teu boa noite e para que você também comente, dê sua opinião sobre esse novo momento do STF, esse novo momento desses julgamentos e tal. E peço para você, será que peixes graúdos, como os mandantes, militares envolvidos e financiadores serão atingidos pelas mãos da lei também, como esses que já foram agora? É com você. Bem, primeiro, boa noite a você, Chicão, querido companheiro de sempre. Obrigado pelo espaço. E a gente precisa dizer ao querido amigo, camarada, professor Cipriano, que ele se restabeleça em breve, que a sua saúde seja recuperada na sua integralidade o mais rápido possível, que ele ultrapasse esse momento difícil que aconteceu hoje. E por causa dessa circunstância, dessa adversidade que aconteceu com ele,
o querido Chicão, como já havia explicado antes, né? Ele me chamou para nós conversarmos nessa live, nesse espaço de rede social, sobre os temas da política que estão a todo dia, a todo momento explodindo, né? Eles estão em ebulição permanente e não poderia deixar esse vazio aqui, né? Por isso que nós estamos nessa conversa e esperar que o querido professor Cipriano se recupere o mais rápido e o melhor possível. Em relação à questão que o Chicão levantou, nós já havíamos apontado há muito tempo, desde lá de trás, quando aconteceram essas turbulências em Brasília, esses atos de pessoas realmente que se deixam levar por uma onda, acharam que, por alguma razão qualquer, isso incendiaria algo em relação à defesa de um grupo de extrema-direita que tomasse o poder. Muitos pensavam isso, de fato. Outros foram pagos para fazer tais atos acontecerem. E a gente tem de tudo aí. É um balaio de gato. Várias pessoas foram chamadas para esse ato e foram financiadas, muitas delas, para fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro de 2023. Agora vejam, queridos telenautas que nos acompanham. Essas prisões, essas condenações para essas pessoas, elas ocorrem mais facilmente, porque são pessoas comuns, são pessoas sem expressão política, sem poder. Agora, eu tenho a mais sincera e certeza de que os grandes tubarões financiadores do golpe, pretenso golpe para alguns, mas que para nós, analistas políticos, da nossa vertente mais crítica, mais ácida, sempre achamos que isso estava longe de ser um golpe, mas um plano de desestabilização do governo Lula no início, que não teria força política para um golpe. O imperialismo americano não quer um golpe. Os militares brasileiros não iriam dar um passo desse sem o aval dos Estados Unidos. Então, esse golpe não aconteceria de maneira nenhuma. O Bolsonaro tinha sido rejeitado pelas urnas, pela maioria do povo, e também as organizações Globo já tinham indicado que o Bolsonaro estava muito fortalecido com a vitória de vários governadores de extrema-direita e vários parlamentares no Congresso Nacional, e ele precisava sair de cena, tanto que saiu de fato. Então não era interessante, não seria interessante um Bolsonaro novamente através de um golpe, muito menos. Então não teve chance nenhuma de ter golpe, não haveria chance nenhuma. Tanto é que não aconteceu nada. Agora, esses tubarões que financiaram essas turbulências todas no dia 8 de janeiro, nada, absolutamente nada vai acontecer com eles. Nadinha de nada. Agora, o que me chama a atenção, Chicão e amigos, o tamanho das penas muito desproporcional ao ato cometido. 14 anos, 17 é muito desproporcional. Isso mostra que a justiça brasileira está longe de ser justa. O pessoal não tem ideia do que é passar um ano na cadeia, pessoal. Eu também nunca fui preso, mas eu já trabalhei em prisão há 30 anos atrás. Eu vi o que era aquilo lá. A pessoa ficar presa um ano e meio, 2, é um martírio. 17, 14, por uma situação dessa, eu acho que elas poderiam sim responder criminalmente, até ser condenadas. Mas nesse tamanho de pena, eu acho que é apenas um exemplo para os demais. Os grandões vão passar incólumes sobre qualquer situação
seja parecida com essa. Porque para os magrinhos sem poder, o peso da lei é violentíssimo. Agora, para os tubarões, nada acontece. Isso aí, historicamente, sempre foi assim e permanecerá assim. Perfeito, perfeito. Legal, abertura legal e tal. Você deu tua opinião e nós vamos para frente aqui, né? Marcelo, o ex-ajudante de ordens aí do Bolsonaro, né, o Faz Tudo, o tenente-coronel Mauro Cid, ele está entregando, tá? O advogado dele, o doutor não sei o que, Bittencourt e tal, está dizendo que não, ele não está delatando, não está nada, mas ele está falando que sabe, enfim, está entregando tudo e todos lá para a Polícia Federal, baseado, né, pelo acordo de delação premiada que conseguiu lá, enfim. O que você teria a dizer sobre isso? Quase na mesma linha. Vai engrossar para o lado do ex-presidente, a ponto de ele chegar a pegar um chilindró, ou vai passar a nada, entende? E nada irá acontecer, ou vai passar em branco e nada irá acontecer, né? E também, daí, completando, né, com essa avalanche de acusações, né, com a delação já homologada pelo ministro Alexandre Moraes, o bolsonarismo, você acha que ele poderá ser afetado no Congresso Nacional e também junto à opinião pública? Olha, tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Mauro Cid, seu pai e outros, não vai acontecer de nada mais grave. Vocês podem anotar aí na caderneta, bem bonitinho, que nada irá acontecer de maneira mais grave. Bolsonaro será preso de jeito nenhum. Nem Mauro Cid, nenhum desses aí. Não vão ser presos. No máximo, vão responder processos, vão ter algumas diligências, vai ter alguma coisa assim, mas é mais um teatro, né? É mais aquele tipo de apresentação costumeira que esse circo da justiça, da polícia, está cansado de fazer. Eu lembro muito bem, Chicão, da CPI da Covid. Eu dizia assim, olha, não vai acontecer nada. O pessoal teimava em dizer que vai acontecer sim, agora Bolsonaro está perdido, Bolsonaro não tem mais para onde ir. Eu dizia, calma lá, pessoal, não é bem assim. Dito e feito. Qual que foi a pena? Qual foi a condenação? O que desdobrou na CPI da Covid mais sério? Nada. Marcelo, só um adendo. A CPI da Covid foi feita, o Senado fez e mandou para o Ministério Público. Lá depende de quem? Depende do Augusto Aras, né? do PGR, para que a coisa vá para frente. Me parece que é isso. Se eu estiver enganado, por favor, me responda. Será que com a mudança, se houver essa mudança de PGR, agora no dia 26, vamos supor, será que a partir dessa mudança essa situação poderá tomar um caminho de análise, de investigação, ou de um futuro indiciamento daquelas pessoas citadas na CPI? Antes, só deixa eu colocar aqui o boa noite, meu amigo, o Dércio Maicote, lá de Pinhais. Um grande abraço para você, Dércio. Então, Marcelo, é com você. Não vai mudar nada, Chicão. Não é mudando o jogador que a gente muda o sistema, porque essa questão institucional, ela depende de um cabo de guerra do poder, né? Se, por exemplo, mudar o jogador do time, as regras pré-estabelecidas são claras. Se nesse cabo de guerra o Bolsonaro mostrar força, mostrar poder, e ele tem bala na agulha para isso, porque ele tem muita força política no sentido da mobilização que ele
conseguiu alavancar durante alguns anos, ele tem muita força política. E uma pessoa com uma força política como essa, inclusive dentro das Forças Armadas, é uma pessoa que tem um lastro de poder. E mesmo que troque o sujeito da PGR, não muda essa característica de quem está salvaguardado por forças políticas poderosas. Ele já recebeu, digamos assim, uma pena de se tornar... ele se tornou, na verdade, à medida que ele provocou demais a classe dominante, né? Porque ele fez coisas de forma muito exagerada, né? E a classe dominante acabou punindo ele com a inegibilidade, né? Mas ele provocou isso, né? Ele achou que poderia esticar a corda e não acontecer nada também. Mas aconteceu. Ele já foi punido. Mais do que isso, não vai acontecer. Porque a classe dominante encontrou a maneira de punir o Bolsonaro, que é tornar o Bolsonaro inelegível. Que é mais do que suficiente. Né? Não precisa prender o Bolsonaro, condenar o Bolsonaro a pagar algum tipo de indenização, não precisa isso. O fato é, se quando se torna inelegível, você desmonta, de certa maneira, aquilo que o Bolsonaro poderia utilizar daqui a 4 anos, que é uma candidatura nova, uma nova candidatura a Bolsonaro. Agora ele vai ter que passar essa bola para alguém, vai ter que passar o bastão para alguém. Apesar de ainda ter força, não é ele, é um representante que ele vai encontrar. Então, não vai mudar essa questão da PGR, a característica do fato de que na correlação de forças políticas, ele ainda mantém muito poder, muita força. E aí não vai ter condições de fazer com que uma pena seja colocada nas costas do Bolsonaro. E a CPI, ela depende de força política no sentido real. Não basta uma força política parlamentar também, né? Tem a força que tem o contrapeso dos militares, dos meios de comunicação, dos grandes empresários, tudo isso tem que colocar na equação. E aí, nessa equação, cabem algumas penas. Mas já coube a pena do Bolsonaro, que foi a inegibilidade. Mais do que isso, não vai acontecer. Mesmo com aquelas mortes que muitos imputam a ele, eu, na minha opinião, penso que realmente ele deva ter culpa, aquele lance de fomentar o desuso da máscara, né, fomentar para que as pessoas fizessem aglomerações, enfim, que ajudou a disseminar muito a pandemia. Aí, esses roubos de joias, aquelas falcatruas agora que estão aparecendo aí, que aconteceram durante seu governo, outras tantas aí que saem na mídia direto, na imprensa corporativa direta aí. Mesmo assim, você acha que ele não precisa ser preso? Não que eu diga que ele deva ser, não estou aqui dizendo que ele deva ser, estou fazendo uma pergunta. Você acha que ele não merece uma pena maior, além apenas de não poder mais se candidatar? A questão do merecimento, né? Porque vamos pensar bem, né? O que é mérito, o que é justiça, e dentro desse mérito e do que é justo, a força política que vai desequilibrar a balança. Por exemplo, se alguém tem muito poder, alguma força política acumulada, a tendência maior dela passar incólume sobre essas questões, por mais sérias que sejam. Porque é muito poder acumulado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, assim, teria que ter um crime muito fantástico, muito, assim, que não tivesse como você esconder e fosse gravíssimo a ponto de ficar muito evidente e tal. Mas não vai ser o caso, não é o caso. O fato da máscara, da aglomeração, isso a maioria dos prefeitos fizeram também, dos governadores. Então não vai resultar em nada. A questão das joias, eles vão dar um jeito aí, vão se ajeitar,
né? Como sempre fizeram e nada vai acontecer. Então, eu não vejo nada que coloque o Bolsonaro nas cordas, a não ser responder um processozinho, dar um depoimento, sabe? Colocar o Bolsonaro nessas situações constrangedoras, porém, elas não vão determinar a sua, digamos, perda maior de legitimidade perante uma parte importante, relevante da população brasileira que votou e apoiou o Bolsonaro. Uma parte que votou ficou até arrependida depois, isso é verdade. A outra parte foi perdendo interesse do Bolsonaro e foi esvaziando. Mas mesmo assim, ele tem aí uma base aí de uns 25%, 20%, que pode até crescer mais. Tem pessoas ainda que podem acreditar que o Bolsonaro pode voltar até ele elegível daqui a 4 anos por alguma manobra judicial, alguma coisa assim. E ele tem direito mesmo, né? A questões de defesa jurídica, ele pode reverter essa situação. Então, perfeito. Isso pode acontecer. Eu não vejo ele respondendo assim, respondendo criminalmente numa condenação. Eu não vejo nada disso, não. O erro dele, então, dá para a gente entender, foi ele, como se falou, esticar a corda demais, dar o passo maior que a perna, porque ele assustou as elites, ele assustou, botou medo naqueles que o elegeram, que alçaram ele ao poder, né? Ou que ajudaram ele a chegar ao poder. Todo mundo ficou assustado, né? Pensando, pô, o cara vai entrar aí, vai pôr uma ditadura, vai cortar a nossa cabeça também. Então, cada um correu aí para salvar o seu. Agora que ele está inelegível, essa elite está tranquila, sabe que não vai perder o pescoço. Mas, quem sabe, como você disse, num futuro próximo, aí, quem sabe 4, 5 anos, ele possa reverter isso dentro da normalidade, dentro da lei, pode ser que ele retorne, e a elite vai pensar daí se vai acreditar novamente, se vai botar todas as suas fichas nele ou numa outra candidatura, né? É por aí. Marcelo, assim, a gente conversando agora sobre, saindo dos assuntos aí de prisões, etc. e tudo, a gente sabe que para um governante fazer uma boa governança, é preciso que esse governante tenha um relacionamento estreito com o Congresso Nacional, com o Parlamento, enfim, para que obter o apoio e, assim, ele conseguir aprovar os projetos de seu interesse e também aqueles projetos para cumprir as promessas de campanha, enfim, né? E como você analisaria o relacionamento do Congresso Nacional com o atual presidente da República, com Lula, né? Na tua opinião, é um relacionamento proativo, visando, de fato, o bem-estar da nação, ou é um relacionamento onde somente os interesses partidários, eleitorais e pessoais prevalecem? Como que você analisa isso? Eu quero responder essa questão tua, mas para isso eu vou pegar um gancho daquilo que você terminou agora há pouco de acrescentar em relação ao Bolsonaro, que é importante estabelecer esse link aí. Perfeito. Cabe lembrar, queridos telenautas, Chicão, que depois do incidente do Sérgio Moro, que ele rompeu com o Bolsonaro lá na pandemia, o que o Bolsonaro foi obrigado a fazer? Ele recorreu ao Congresso Nacional com a turma do Lira. Ele recorreu. Por quê? Porque a classe dominante sempre teve a situação do Bolsonaro sob controle. Quando o Bolsonaro procurou sair do controle, e o caso do Sérgio Moro escancarou uma fissura entre diretrizes desta classe dominante, o que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro foi obrigado a recorrer para o centrão, porque sozinho ele não conseguiria governar, e ele fez esse pêndulo corretamente. Isso prova
que ele não poderia dar um golpe, que ele não tinha força política para tal empreendimento. E aí ele recorreu ao Centrão. Agora, no governo Lula, o que está acontecendo? Para fazer com que os projetos da direita, da classe dominante, fossem atendidos no governo Bolsonaro, tinha que ter uma certa governabilidade entre Bolsonaro, no executivo, e o legislativo, e as coisas caminharam. Não tão bem como eles esperavam, mas caminharam. Agora, no governo Lula, este governo tem muita dificuldade de aprovar projetos de envergadura maior para a população, porque esta direita que está lá não quer fazer concessões maiores. Então, o que são concessões maiores? Por exemplo, de certa maneira, de algum modo, extirpar esta lei que foi votada em 2019, 2020, que tornou o Banco Central independente dos governantes. Se o governo Lula quiser fazer isso, ele não terá força política para isso, porque a maioria não quer que o Banco Central volte a ser dependente dos governantes no Executivo Federal. Então, o governo Lula ele consegue aprovar quais projetos? Esse da reforma tributária, que é aquilo que a classe dominante queria mesmo, uma certa simplificação, uma certa mudança que ajudaria, de certa maneira, a organizar os tributos no país, que já precisava disso mesmo há muito tempo. Alguma concessãozinha ou outra na cesta básica, tal. Nada além disso. O arcabouço fiscal, que é horroroso, que é algo que não melhora em absolutamente nada as finanças do país. E quando o governo Lula quiser mexer no Banco Central, reestatizar a Petrobras, reestatizar a Eletrobras, ele não vai conseguir. Esses projetos, essas medidas seriam cruciais para a retomada do desenvolvimento brasileiro. E o governo Lula é um governo que está nas cordas aqui dentro do país. Tanto é que o governo Lula faz um governo muito interessante em termos internacionais. Ele faz um governo progressista fora do país. Ele se associa melhor com os BRICS, ele tem voz ativa no G20, ele tem propostas de uma moeda que saia da centralidade do dólar como moeda universal de valor de troca. Ele tem propostas que desafiam o imperialismo norte-americano. E isso é super positivo para o Brasil, para a soberania nacional. Mas internamente é um governo muito acuado pela dificuldade que ele tem de não conseguir aprovar projetos de uma maior envergadura, digamos assim. Porque a direita, essa que está aí, ela não quer fazer concessões maiores para o governo Lula. Esse é o grande entrave, o grande problema. Perfeito! Perfeito, Marcelo Marcelino, né? E, Marcelo, a gente sabe que também partidos políticos, né, têm suas características, claro, todo mundo sabe disso, mas uma delas, né, é ocupar cargos nos governos para agasalhar seus correligionários, né? O Max Weber já falava isso. E isso é uma coisa histórica, ao menos aqui no Brasil, não sei, no país deve ser a mesma coisa. E, então, a chegada do André Fufuca, do PP do Maranhão, como ministro do Esporte, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, né? Veja só, 2 partidos do Centrão. O Silvio Costa Filho chegou como ministro dos Portos e Aeroportos, né? E ao governo Lula. E isso aí está dando o que falar lá em Brasília. Nesse contexto,
Como que você comentaria a reforma ministerial de Lula? Digo para você assim, ela foi espontânea, Lula queria fazer mesmo, queria trazer para garantir a governança, né? Foi a alternativa que ele encontrou para exercer a boa governança, ou foi uma imposição das elites e do centrão como forma de saciar a fome por cargos que esses partidos têm, que é normal em todos os partidos? Pois então, na verdade, nessa democracia liberal burguesa, não só no Brasil, como no mundo inteiro, claro, cada país com a sua especificidade. Isso é, digamos assim, entre aspas, normal nesses modelos de democracia representativa burguesa. Veja o caso do parlamentarismo europeu, né? Ele está em crise, porque o sistema capitalista, ele não atinge apenas, ele não está restrito apenas à economia, evidentemente. Se ele está em crise, e o sistema capitalista, o imperialismo está em crise, muito clara, a política também está em crise, a cultura entrou em crise, as interações sociais das mais diversificadas, complexas, amplas, está em crise devido a esse sistema que está ruindo no mundo inteiro, que é o sistema dominado pelo imperialismo, comandado pelos Estados Unidos e seus parceiros europeus, japoneses e canadenses, comandados, guiados pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que dominam e controlam a política mundial. Vejam que este modelo está com sérios problemas de se manter de pé. E isso tem reflexos na democracia no mundo inteiro, principalmente aqueles países europeus que estão mais atrelados a esse bloco continental, organizado, orquestrado pelos Estados Unidos, que é o comandante desse bloco imperialista. No caso brasileiro, esta democracia ela está com problemas há muito tempo e vai cada vez mais esticando esta corda do desgaste desta democracia. Ela cada vez é menos representativa do povo. Cada vez mais os interesses de grupos setoriais, lobistas setoriais, vários deles, agronegócio, bancos, grandes industriais, grandes capitalistas do comércio, esse pessoal que dá as cartas, né? E fora a banca internacional do mercado financeiro. Esse pessoal acaba montando uma estrutura lobista para defender seus interesses no Congresso Nacional. Quando o Lula chama 2 desses aventureiros para a sua base de aliados, não vai resolver o problema do governo Lula. Também não acho que o escândalo que fizeram quando tiraram a Ana Moser faria muito diferença por causa da ministra dos Esportes, que ela tem muito pouco peso político nessa negociação de ministérios. Porém, o que o governo Lula faz é algo inócuo sob o ponto de vista de resultados realmente palatáveis e realmente relevantes para o governo Lula. Não vai ser a mudança do ministério para a governabilidade que vai fazer com que os projetos principais do país sejam aprovados. Esse pessoal, afinal de contas, é de direita. Eles não vão permitir que projetos mais ousados do governo Lula passem, a não ser que sejam projetos que tenham um nível assim de concertação que possa negociar e que não seja tão assim, digamos que atendam muito os interesses da população e desassistam os interesses da classe dominante. Porque o que não pode fazer é isso. Então, o governo Lula não vai ter como fazer algo mais ousado, trocando os ministérios. É simplesmente um erro de avaliação do PT e de vários partidos da esquerda que pensam que com a governabilidade isso vai resultar
em políticas muito melhores para a população. Elas podem melhorar um pouquinho, Chicão e amigos, mas esse pouquinho é insuficiente pela necessidade que o Brasil tem de desenvolver as suas forças produtivas, a sua infraestrutura e conquistar sua soberania nacional. E se o seu Lula não fizesse essas concessões, essa elite, esse centrão, ele viria mais ferozmente para cima do governo, quem sabe impondo até um impeachment para o Lula, dependendo alguma situação que eles encontrassem ou pudessem encontrar, ou fabricassem, como fizeram com a Dilma? Então, essa pergunta foi muito boa, porque é o seguinte, eles não chegariam a tanto, porque esse pessoal, eles calculam muito bem até onde que eles podem ir e como que eles devem ir se chegando. Agora, eu concordo com você que dificultaria mais. Então, assim, se o governo Lula precisa aprovar um projeto, mesmo que seja pequenininho assim, de melhoria do povo, ele, sem esse tipo de concessão, não conseguiria aprovar nem esse pequenininho acordo aqui. Mas assim, esse pequenininho acordo, vamos lembrar que não vai ser suficiente para melhorar de forma muito importante a situação da população. Então, fica naquela história, né? Naquela governabilidade de equilíbrio só, não de propostas de desenvolvimento maiores e necessários para o país. Perfeito, perfeito. Deixa eu mostrar uma matéria aqui, chegou agora, eu recebi aqui do blog do Ismael, muito interessante, viu? Olha, tem manifestação da extrema-direita marcada aí para novembro, aqui no Paraná. Veja só, vamos ver, ó, blog do Ismael, tá? Aqui o blog do Ismael. Extrema-direita convoca manifestação contra a ditadura, entre aspas, para 15 de novembro. Está aqui Ismael de Moraes, né, o blog do Ismael, aqui dia 14 às 20h14, chegou agora há pouco. Aqui está aqui, ó, essa aqui, ó, 20h14. Ó, diz a matéria, a extrema-direita, ao menos de Curitiba, a Curitiba, está convocando uma manifestação contra a ditadura, entre aspas, para o feriado de 15 de novembro, data da proclamação da República. Nas redes sociais, pessoas ligadas ao fundamentalismo político, anticomunistas, antipetistas e anti-Lula, que vivem no entorno do blog curitibano Gazeta do Povo, frisa aqui a matéria, dizem que chega da mão pesada do Estado, não estão contra. Segundo perfis da extrema-direita na capital paranaense, dia 15 vai ser gigante e a palavra de ordem será abaixo a ditadura do judiciário e do governo. Né? Então, está aqui, e diz aqui, curiosamente, o grupo RPC, embaixo aqui, é filiado à TV Globo e cujos sócios controlam o ex-jornal Gazeta do Povo, é um beneficiário das verbas do governo Lula, veja só. Então, é aquilo que você acabou de falar, a direita, a extrema-direita, ela pode ser, passar mão, né? Ela pode passar pano e tudo, mas ela não muda, né? Aí continua a matéria aqui, o protesto será contra o governo federal e contra a ditadura do judiciário pela liberdade de expressão e de manifestação, anunciam na internet. Nesses chamados, há um ataque à primeira-dama Janja, que fica dançando na nossa cara. Olha aonde a turma chega, hein, cara? Enquanto Lula aumenta os impostos e o judiciário fica sambando da nossa cara. E por aí vai. Você veja só a extrema-direita, como ela pega qualquer assunto, não dá para deixar a bola quicando que ela pega qualquer assunto, né? Essa extrema-direita, será que deve ter, não sei, né? Não sei, pode ser que tenha o dedo do Moro, o dedo do Dallagnol, que, aliás, né, estão sofrendo, estão em débito com a justiça, aí, enfim e tal, né? Então, que tal essa manifestação aí, cara?
Bem, isso já era de se esperar, né? Mas eu acho assim que tem dedo do Dallagnol e do Moro, sim. Tá com muita cara de ter uma estratégia por parte deles de desgastar o governo Lula. Eu só acho, Chicão, o seguinte, que para a classe dominante agora não é de muito interesse fazer isso, de apoiar isso daí, sabe? Aham. Eu acho que não é o momento de fortalecer a extrema-direita, porque, inclusive, o Dallagnol foi escanteado recentemente justamente por causa disso. E o Moro está sendo muito colocado nas cordas. Então, é de interesse também da classe dominante não dar muita corda para essa turma. Porque essa turma aí tornou-se, de certa maneira, não Tornaram. totalmente, mas em parte um inimigo político. Oi, Chicão. É isso aí. Marcelo, então é o seguinte, ó. É, é, como que você analisaria aí, claro, mais uma vez vou lembrar o pessoal aqui que essa live aqui ela foi propagandeada, enfim, foi anunciada como participação do professor Luiz Antônio Cipriani, é um sociólogo, professor da Rede Estadual de Ensino aqui do município de Piraquara. Mas, infelizmente, hoje à tarde ele sofreu um acidente doméstico e onde ele teve um problema no fêmur e na perna, né? E está internado num hospital aí de Curitiba e vai ter que passar por uma cirurgia. Ele avisou logo no final da tarde sobre isso, e quase ao final da tarde, então eu entrei em contato com o professor Marcelo Marcelino para nos socorrer aqui e falarmos e discorrer sobre os assuntos aí que havíamos marcados, então, com o professor Cipriano. Mas, Marcelo, para finalizar aqui, como que você analisaria o governo Lula no contexto social, né? Ele está no rumo certo, para, se não acabar, mas ao menos reduzir sensivelmente a desigualdade social no Brasil? Você acha que ele está no rumo certo? As ações que ele está fazendo, ou que ele está procurando fazer? Já incluo nessa pergunta a questão da redução dos juros, influenciaria numa oportunidade maior de desenvolver um combate mais eficiente às diferenças sociais? São excelentes questões que você levantou, Chicão. Vamos começar pela última. Por isso que é importante uma luta organizada para reverter a decisão do Congresso Nacional de ter sabatinado a questão que envolve a independência do Banco Central. Por quê? Porque um Banco Central independente do governo, ele vai atender os interesses dos banqueiros nacionais e estrangeiros e dos rentistas nacionais e estrangeiros, em detrimento dos interesses da população. Se o Banco Central define o tamanho da taxa de juros, que é a taxa maior do mundo hoje, a maior taxa real de juros do planeta Terra, significa que muita gente dos bilionários, a turma dos bilionários, muita gente, comparado com a população, é um percentual muito pequeno. Mas esse pessoal dos bancos está nadando em dinheiro, graças aos juros do Banco Central. E está fazendo com que a dívida pública brasileira exploda. E quem paga essa conta é a população através dos tributos, dos impostos. Então, essa conta não tem como fechar para o povo. Por isso que seria importante derrubar essa medida grotesca, absurda, espúria, de independência do Banco Central. Assim como reverter a privatização da Eletrobras, realizada de maneira criminosa pelo governo Bolsonaro. Essas políticas teriam que ser revertidas para o país. O governo Lula também mexeu um pouco no preço do combustível, Chicão. Isso é um problema. Deveria ter feito mais. Ele está muito tímido nessa questão dos combustíveis,
e está deixando passar essa oportunidade. Em relação às políticas sociais, ele anunciou e está fazendo com que o Bolsa Família seja viabilizado na prática. Mas a população não pode viver de Bolsa Família a vida toda. Ela tem que ter emprego. Ela tem que gerar, o Brasil tem que gerar infraestrutura nacional para gerar demanda, gerar emprego, gerar círculo econômico virtuoso. Tem que ter uma política econômica que vá na direção dos investimentos públicos, políticas sociais e de infraestrutura, viabilizar o desenvolvimento socioeconômico do país. Ele anunciou recentemente o PAC. Se ele conseguir colocar o PAC na versão governo Lula 3.0, ele aí sim, viabilizando o PAC, vai gerar uma demanda agregada, vai gerar emprego, renda, consumo, e vai fazer com que o Brasil cresça economicamente. Tem que ter aporte dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, em favor das micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Precisa de tudo isso. O governo Lula ainda está tímido para esse tipo de construção da infraestrutura nacional. O salário mínimo aumentou muito pouco, R$18, é muito pouco para um povo que já está sendo esmagado desde o golpe de 2016 para cá. Então, precisa melhorar. Então, claro, o governo Lula está estancando a sangria do golpe no Brasil, mas precisa investir no PAC. E esse investimento no PAC realmente poderá dar resultados, dar frutos para o governo e para a sociedade brasileira. Vamos aguardar. Perfeito. Chegamos ao final aí, então, do nosso bate-papo, Marcelo. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, mesmo vocês que estão nos acompanhando em off, né? E vocês que vão nos assistir em outro momento, a gente agradece e pede para vocês compartilharem, se puderem, se quiserem, se desejarem, se gostarem de política e desses temas tão importantes que discutimos aqui, que falamos, que debatemos, né? Então, deixo um abraço a todos e um abraço para você, Marcelo, um abraço para o pessoal aí. Um abraço, sucesso e até o próximo encontro, caro Chicão e demais telenautas. Então, vamos tirar uma foto aqui pro site, beleza? Valeu, Marcelo, um abração para você e todo mundo aí. Um abraço, até a próxima.